Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do 2R Cast, o quarto episódio aqui desse que é um projeto voltado para você que é empreendedor, para você que quer saber um pouco mais sobre marketing digital, marketing de resultado, para saber como você pode escalar as vendas do seu negócio. Eu estou aqui com o Maurício, meu sócio, diretor operacional. Fala galera, um prazer sempre estar aqui com vocês. Vamos aqui hoje receber um grande convidado, nosso parceiro, Dr. Jonatas. Fala Mário, fala Maurício, prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo, doutor. Quem não conhece o Dr. Jonatas, ele é médico, vai falar um pouco mais sobre o que ele faz. É nosso parceiro, né? Eu repito mais uma vez, eu não gosto de falar em cliente, chamo parceiro porque eu acredito que o marketing tem que andar em parceria com o resto de todos os negócios, seja um negócio B2B, um negócio B2C. E hoje trouxemos no episódio anterior, se você não assistiu, um case da Digitaliza, uma empresa que cresceu mais de 1000% aí em 7 meses. Se você não viu, assista aqui em algum lugar. Se você não está inscrito também no canal, clica aqui no botão, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu comentário dizendo o que você achou, o que é que você gostaria de ver por aqui, né? Mas, sem mais delongas, vamos começar aqui com a entrevista. Por favor, doutor, se apresenta um pouquinho aí para o nosso público. Bom dia, pessoal. Então, meu nome é Jonatas, sou médico formado aqui em Salvador e há algum tempo já venho trabalhando na área de medicina e qualidade de vida, né? Proporcionando mais qualidade de vida ao nosso paciente e tentando entregar de forma saudável resultados que eles buscam e não conseguem alcançar sozinhos. Que bacana. Conta mais um pouquinho pra gente, Dr. Jonatas. Como é que é hoje essa área de atuação? Como é que você ajuda seus pacientes? Né? Por que os pacientes te procuram hoje em dia? Então, me formei há quase 5 anos atrás e desde então eu sempre gostei, né, de praticar atividade física, de ter uma qualidade de vida, de procurar ter uma vida mais saudável. Quando eu entrei na faculdade eu tinha 20 quilos a mais do que eu tenho hoje, então foi uma busca, né, para chegar onde eu estou hoje e eu tento entregar isso a meus pacientes, né? Hoje a gente atua muito nessa área de emagrecimento, a busca de uma qualidade de vida, de uma composição corporal também, né? De um envelhecimento saudável, um envelhecimento de forma que o paciente possa ter autonomia, possa viver com qualidade a vida dele e a gente busca entregar da melhor forma, né? Da forma mais saudável possível, com as técnicas mais modernas, mais atualizadas, esses resultados que a gente vê nossos pacientes buscando cada vez mais. Que bacana. Você Legal. falou aí em emagrecimento, qualidade de vida. Tem mais algum outro motivo? Aí, quem está buscando ali uma hipertrofia, um ganho de desempenho, de resultado, também é com você? Sim, com certeza. Né? Se a gente for falar em busca de saúde, a gente busca um corpo menos inflamado, um corpo que esteja menos propenso a doenças e assim a gente acaba buscando um corpo mais magro, com menos massa gorda, né, que é aquela massa inflamatória, e ao mesmo tempo também ter uma composição corporal bacana, né, com ganho de massa muscular, que a gente sabe que o tecido muscular não é só estética, né, é um tecido que proporciona saúde, não só na juventude, mas muito mais num processo de envelhecimento. Então, esse ganho de massa muscular tem que ser feito da forma correta, dentro da medicina, dos 4 muros da medicina. Então, são temas que hoje a gente trabalha que a gente não tem esse acesso, né, dentro da faculdade. Então, a gente teve que sair dessa fronteira, desses 4 muros que é muito tradicional e buscar, né, novos conhecimentos para tentar entregar uma coisa que muitas pessoas buscam sem nenhum tipo de instrução, sem nenhum tipo de coordenação, né? Muitas pessoas fazem de forma leiga porque ouviu um amigo falar, um Sim. professor de academia falar, fazem de forma que acabam agredindo o seu corpo ainda mais ao invés de estar buscando saúde, e a gente tem que desmistificar muita coisa, a gente tem que estar trazendo para o paciente que esse processo de ganho de massa muscular, de emagrecimento, pode ser feito de forma saudável. Né? Pode ser feito de uma forma que ele não tenha efeitos colaterais, que ele não passe sufoco nesse processo, principalmente de emagrecimento, e que ele não precise estar expondo o seu corpo a substâncias que a gente nem conhece, né? A origem. Isso eu falo mais num processo de ganho de massa muscular, que é o que a gente vê acontecendo muito. Perfeito, doutor. E um detalhe muito importante é que quando a gente começou lá na 2R, a gente sempre faz um
um briefing, né, para entender qual é o público-alvo, né? E eu me recordo que nessa reunião eu participei e fiquei assim encantado com esse universo da medicina focada muito mais na prevenção do que na cura, né, digamos assim. Porque, como você falou, uma estrutura muscular ela vai propiciar um envelhecimento mais saudável. Porque, eu vou falar de forma leiga, mas é o tecido muscular que sustenta nossos ossos, nosso corpo e que nos dá a rigidez corporal para que a gente possa se movimentar, fazer nossas atividades cotidianas. Então, muita gente acha, não, academia é só para ficar com o corpo bonito. Não é isso, gente. Né? Eu acho que esse ponto é muito importante, porque as pessoas, Sim. às vezes, acreditam que é só estética e é muito mais além, vai muito mais além da estética. Né? Perfeito. É interessante que você falou de prevenção, né, que a gente conversou no início do nosso contato, e a medicina, antes de tudo, é muito bom salientar isso. A medicina é a arte de prevenir, quando você não pode prevenir, curar, e quando você não pode curar, consolar, né? Isso faz parte da medicina. Mas a gente acaba que a gente pula muito essa primeira parte da prevenção. Perfeito. E a gente já vai para o estágio da cura, né? A gente vê o mercado médico hoje muito mais focado na doença. Hoje eu busco evitar que meu paciente tenha doença. Sim. Evitar que meu paciente se exponha a fatores que levem ele à doença. Então, a prevenção é uma busca de um estilo de vida mais saudável, né? Buscando evitar aquela doença. E quando você fala em ganho de massa muscular, eu estou evitando uma osteopenia, uma osteoporose, um idoso com a facilidade de ter fraturas, um idoso que mais rapidamente vai se tornar dependente de outras pessoas. Sim. Então, o ganho de massa muscular está muito ligado a isso, à independência desse paciente, né? A qualidade com que ele vai exercer suas funções, a performance dele, seja esportiva, seja profissional, cognitiva, né? Que está muito... Sexual. Exatamente, sexual também. Que, querendo ou não, gente, a gente deu risada, mas é um aspecto extremamente... Não é à toa que a gente fala vida sexual. Perfeito. Tem a vida pessoal, profissional... E sexo é vida, perfeito, né? Perfeito. E a gente percebe que, assim, muitas pessoas acabam perdendo essa parte da vida a partir de certa idade. As Sim. mulheres, principalmente, após o período que elas passam por uma grande mudança hormonal, que é a menopausa. O homem, que não é falado, mas existe a andropausa também. Sim. O homem ele tem uma queda nas taxas hormonais, principalmente os hormônios androgênicos, os hormônios que estão ligados à sexualidade também, ganho de massa muscular. Sim. O homem perde, com o tempo, esse potencial de produzir certos hormônios e todo homem provavelmente vai precisar fazer algum tipo de reposição hormonal para ter uma qualidade de vida. E ele tem que saber que isso pode ser feito de forma segura, né? A gente sabe que tudo na medicina tem indicações, contraindicações, riscos e benefícios, e é isso que a gente tenta medir para o nosso paciente, oferecer cada vez mais um tratamento seguro, com menos riscos e mais benefícios, entregando para ele essa qualidade de vida, né? Perfeito. Uma pessoa que tem uma qualidade de vida sexual, ele vai estar performando melhor no seu trabalho, o seu humor vai estar melhor, ele vai estar dormindo melhor. Autoestima. Né? Autoestima, com autoimagem. Certeza. Perfeitamente. E só para a gente não pular esse ponto, eu acho muito importante o que a gente falou da parte do envelhecimento. Desde que idade o corpo humano começa, digamos assim, a atrofiar? E quando você recomenda que se comecem esses trabalhos paliativos para... Não sei se o termo está correto, paliativo. Não, acho que não é paliativo. Desculpa, né? eu não sou médico. Mas esses procedimentos de prevenção era a palavra correta. Você acha que deve começar? Eu acho que desde o momento que você quer ter um filho, você tem que estar prevenindo seu filho de substâncias que possam afetar a saúde dele. Porque uma mulher, quando está grávida, ela tem algumas contraindicações. Um exemplo em relação à bebida alcoólica. Sim. Porque você pode estar inflamando aquele corpo e passando aquela inflamação indiretamente para o seu filho. Porque uma mulher grávida ela tem que estar num ambiente tranquilo, num ambiente de paz, né? Com o mínimo de estresse possível. Esse estresse, hoje a gente já sabe que muitos problemas, inclusive psicológicos, psiquiátricos, podem ter surgido no momento que você esteve na barriga de sua mãe, né? Então, você, desde o ambiente que você vive, já é um marcador do que você pode vir a se tornar no futuro. Então, eu acho que não existe idade para você prevenir. Hoje, você tem que estar buscando uma alimentação saudável desde sempre,
né? Eu acho que o que a gente colhe no futuro é o que a gente plantou no nosso passado e no nosso presente. Perfeito. Então, se desde a sua infância você vai plantando uma alimentação, um estilo de vida que não é saudável, você vai chegar na juventude com um grau de obesidade. Hoje a gente encontra jovens com 20 anos, 30 anos, né, desenvolvendo hipertensão, desenvolvendo diabetes, doenças que antes eram doenças de pacientes mais velhos, Sim. pacientes de 35, 45 anos em diante. Hoje a gente já encontra essas doenças com pessoas mais jovens, né? É. E a gente hoje em dia também está exposto a muita substância, a gente sabe que nossos alimentos... Processados, industrializados. Exatamente. Então, a gente tem uma cultura, né, do capitalismo, né, de facilitar as coisas, de... Fast food, comida rápida. Perfeito. Então, a gente... Hiperprocessados. Perfeito. Então, a gente tem que estar procurando evitar certos tipos de comportamentos desde sempre, lógico. A partir de certo momento da vida, os cuidados têm que ser redobrados, né? Sim. As avaliações médicas têm que ser mais frequentes, o controle laboratorial dos seus marcadores inflamatórios, dos seus hormônios, até porque é o momento da vida que você vai precisar de reparos, Sim, né? E muita gente acaba esquecendo que hoje a gente vive não só uma pandemia do coronavírus, mas também uma pandemia da obesidade. Verdade. Perfeito. Né? Então, a doença, que na verdade é uma doença, tem CID e tudo, a obesidade, me corrija aí se eu Exatamente. estiver errado, Não, você está completamente certo. está espalhada por todo mundo. E Sim. num processo de alavancagem alarmante. Né? Então, vem crescendo muito os números e cada dia aí vem sendo noticiado cada vez mais nos jornais, né? e na internet. Né? E qual é o papel hoje da sua atuação para ser a primeira linha de frente para combater esse problema mundial? E só complementando a pergunta, doutor, como que você distingue sua atuação de um nutricionista, de um nutrólogo? Porque eu acho que é importante. Aí você casa com essa resposta da obesidade. Perfeito, vamos lá. Primeiro falar, né, que a obesidade é sim uma doença. Muitas pessoas acham que a obesidade é um fator de risco para uma doença, mas não. Além de ser um fator de risco para diversas doenças crônicas degenerativas, a obesidade é uma doença, né? É uma doença que causa inflamação no seu corpo, que vai fazer uma limitação, até em termos de movimentos, de qualidade de vida em relação a práticas esportivas, qualidade de vida sexual e tudo mais, né? E o meu papel com a abordagem desse paciente é fazer com que esse caminho, né, de um paciente obeso ou com sobrepeso que está apresentando sintomas e que não consegue chegar onde ele quer, é oferecer um caminho saudável e menos árduo possível para ele alcançar. Certo. Então, hoje a gente tem que oferecer para o paciente não só uma mudança do estilo de vida, né? Mas tem que oferecer também uma abordagem nos seus problemas. Um paciente A, ele pode ter aqueles problemas e que se eu for realizar uma abordagem naquele paciente A em outro paciente, eu posso ter resultados completamente diferentes. Então, a gente tem que identificar qual é a dor daquele paciente, a gente tem que identificar qual é a angústia daquele paciente, o que é que está fazendo com que aquele paciente não chegue no resultado que ele deseja. Sim. É uma doença? É uma dificuldade psicológica? É um ambiente que ele está instalado, familiar, de Muitas vezes a pessoa está com sobrepeso, obesidade, nem sabe o porquê, né? Às vezes tem ali, até uma alimentação relativamente saudável, faz prática de esporte, mas está ali sem estar fazendo as pazes com o espelho, de mal com a balança. Exatamente. E eu costumo falar que esse processo de emagrecimento é uma reconexão, né? Que a gente faz com a gente mesmo. A gente, como você falou, Maurício, muitos pacientes não se enxergam no corpo que está. Então, a gente tem que fazer com que esse paciente se reconecte com ele mesmo, tenha o prazer de se ver, de se enxergar naquilo que ele está vendo no espelho, né? Sim. Então, assim, muitos pacientes não sabem mesmo como eles chegaram até lá, até porque a gente vive em um país que não tem educação em saúde, não tem uma educação alimentar na base, que a gente deveria ter. Sim. E dentre diversos outros
assuntos que a gente deveria tratar numa escola, como saúde financeira, a gente tinha que tratar também sobre um estilo de vida mais saudável, uma forma de se alimentar, a importância de uma prática de exercícios físicos com regularidade, não só em busca da estética ou então de uma prática esportiva, que é ótimo também, mas em busca de saúde. Perfeito. Então, a gente tenta pegar esse paciente, encontrar a dor, encontrar a angústia dele e levar ele até esse caminho de uma forma segura, de uma forma moderna e de uma forma pouco dolorosa. Que ele não sinta esse período da vida dele como um trauma, mas sim como um momento de mudança, de reconexão. E, sobretudo, ter um guia nesse processo, né? Ter clareza sobre o processo, do que ali tentar fazer uma coisa sozinho e não estar entendendo por que não está conseguindo os resultados de emagrecimento, de hipertrofia. Você vai ter ali verdadeiramente um tutor te acompanhando, né, a chegar nesse resultado pretendido. Exatamente. Muitas pessoas têm dificuldade, né? Não conseguem entender como chegar lá. Muitas acham que buscando na internet, dando um Google, como a gente chama, né? Como emagrecer, como perder tantos quilos em tantos dias, vão achar diversas formas. Mas a gente sabe que não é uma receita de bolo, a gente sabe que o paciente tem que ser tratado de forma individualizada. E respondendo ao que Mário perguntou antes sobre a diferença, né, da atuação do médico e do nutricionista nesse processo. O médico, ele tem condutas medicamentosas. O nutricionista, ele tem conduta em relação à prescrição da alimentação. O médico, ele pode até orientar o paciente em relação à quantidade de macronutrientes que ele pode estar se alimentando, focando no objetivo dele, mas ele não constrói uma dieta. Quem constrói é o nutricionista. O médico, ele entra com medicamentos, se necessário for, utilizar medicamentos, quando não é só uma alteração do estilo de vida, uma orientação para esse paciente, entra com medicamentos que vai abordar exatamente aquelas dores daquele paciente. Né? Se é um paciente que tem uma compulsão alimentar, se é um paciente que tem uma ansiedade, às vezes o paciente ele não tem ansiedade nem uma compulsão alimentar, apenas faz escolhas erradas na sua alimentação. Né? Se a gente for analisar a densidade calórica de cada alimento, a gente percebe que um alimento que sacia, às vezes tem a mesma quantidade de calorias do que uma quantidade menor de um alimento que não vai te saciar. Né? Então, quando a gente observa a densidade calórica, às vezes o paciente, eu estou engordando, mas eu como pouco. Eu entendo que você pode estar comendo pouco, mas você pode estar fazendo escolhas erradas das suas alimentações. Então, a gente entra nessa parte de orientação do paciente, né? Tenta também motivar esse paciente a entrar no processo junto com você, porque não adianta só você dar todo o plano e você não traz ele para dentro desse plano. Então, primeiro você faz ele sentir a dor, você mostra para ele onde está a solução, você mostra as armas que você vai utilizar para amenizar aquela dor e para facilitar aquele processo, tudo de forma, como eu sempre gosto de afirmar para ele, dentro do que é científico, estudado e aprovado e reconhecido pelas autoridades legais. Né? A gente vê hoje em dia muitas polêmicas em relação a famosos que se submetem a procedimentos de emagrecimento e acabam tendo efeitos colaterais não esperados. Mas quando a gente vai a fundo buscar o que foi que aconteceu com aquele paciente, a gente percebe que não estava tudo dentro do que é permitido, dentro do que é legal, e muitas vezes o paciente também, né? Não colocando a culpa no paciente. Muitos profissionais agem de forma errada, mas às vezes o paciente ele tenta incrementar aquele processo, tenta adicionar o velho jeitinho brasileiro para acelerar aquilo, né? E acaba saindo do que é o permitido. É importante destacar, então, essa necessidade de... como todo remédio, né? A dose pode ser um remédio ou um veneno. Sim, a diferença entre remédio e veneno é exatamente a dose. A dose. Né? Não então, tenho dúvida. Eu acredito que é muito mais fácil e muito mais seguro você conseguir um resultado, seja de emagrecimento, seja de hipertrofia, seja em qualquer área da saúde que você atua. É muito importante que você confie no profissional e siga um profissional de qualidade para que ele possa te orientar dentro dos limites, dentro da saúde, né? Porque se extrapolar aquela medicação, vira uma droga nociva. Né? Exatamente. A relação médico-paciente é muito baseada nessa confiança, né? Meu paciente, ele chega até a mim, ele
às vezes por indicação, mas muitas vezes ele me encontra em uma rede social, ele me encontra em sites de busca. Sim. Eles conhecem o meu trabalho, criam uma primeira confiança daquele trabalho e ao me buscar, a gente tem que dar essa confiança ao paciente, tem que mostrar clareza em tudo que a gente está fazendo, em todos os tratamentos que são oferecidos, das opções que ele tem para chegar àquele caminho que não é uma única, né? Então é importante essa confiança e é importante que ele siga aquele acompanhamento da forma que é orientado pela pessoa que ele confiou a vida dele para passar por esse processo. Perfeito. E aí, só fazendo um adendo, qual o seu arroba lá no Instagram para o pessoal te acompanhar? Então, o arroba é Dr. Jonatas, né? Jonatas com JH. DR Jonatas. JHO. Exatamente. Perfeito. Ok, e aí vocês podem acompanhar lá, ver o conteúdo que ele está produzindo, com a parceria aqui da 2RCast, então você vai ver lá a qualidade do material. A gente tem uma premissa na nossa empresa que é só fechar com negócios que a gente acredita. A gente não, por mais que seja financeiramente vantajoso, a gente não trabalha com coisas que a gente acredita que faz mal, né? Então, eu não gosto de trabalhar com nada que traga um prejuízo de alguma forma para a sociedade, porque aí você entra no campo do marketing de manipulação. Isso é tão perigoso, eu até brinco com o Maurício algumas vezes, que o nazismo ele começou assim, né? O braço direito do Hitler, ele era o ministro de comunicação da época, né? E ele conseguiu transformar aquela loucura numa coisa aceita pela população. Perfeito. A gente acredita tanto e geralmente busca viver a experiência que o cliente do nosso parceiro vai viver, que eu estou começando o tratamento com o Dr. Jonathan também. Isso. Espero aí ter bons resultados, voltar daqui a uns podcasts aí mais fininho, tá? Para estar conversando aí. Então, realmente, a gente acredita muito, inclusive, hoje eu vou me tornar, né? Já sou paciente, estou iniciando aí o tratamento com o Dr. Jonatas. A gente falou muito aqui como é que a sua atuação médica hoje ajuda seus pacientes. Mas conta pra gente que está te ouvindo agora, te vendo, não sei em qual rede social você está acompanhando aqui o nosso podcast. Qual é a principal transformação que você sente nos seus pacientes após finalizar o tratamento ou até no decorrer do tratamento? Conta pra gente. Então, Maurício, a gente hoje encontra alguns pontos importantes nessa situação de transformação, que é que a gente mais sente no nosso paciente, né? Mas principalmente a mudança da autoestima. A gente percebe que o paciente, quando ele tinha um problema, seja ele hormonal, seja ele de um peso elevado ou de uma composição corporal que não agradável, e ele vem a conquistar aquela composição corporal que ele quer, que ele deseja, é a autoestima. E Sim. devolver a autoestima ao paciente é um preço que ninguém paga. Entendeu? Você receber aquela angústia, aquela dor em uma consulta, mostrar o caminho para o paciente, mostrar por onde ele deve seguir e oferecer os tratamentos para que ele possa chegar lá e você depois recepcioná-lo de volta com outro padrão corporal, mais magro ou mais forte, ou então com a libido, né, de volta, a qualidade de vida sexual, uma qualidade de sono, uma disposição. Para trabalhar. Isso, exatamente. É muito gratificante essa autoestima que a gente consegue receber, né, como resultado do nosso paciente após o tratamento realizado. Até a expressão no olhar, né, a forma de falar, é realmente um renascimento, né? Com certeza. É um renascimento, uma reconexão, como eu já disse, né, com o que ele busca, né, como ele se enxerga, como ele se vê, porque não é possível que uma pessoa que está completamente com a saúde fora da linha, se enxerga naquilo. Ela não se enxerga naquilo. Ela chegou até ali por alguns motivos, alguns erros da vida. Ninguém quer estar Ninguém quer estar situação. ali. A gente pode até encontrar pessoas que estão acomodadas
porque não encontrou ainda a pessoa que vai fazer com que ela percorra esse caminho de forma tranquila, de forma saudável, mas ela não quer estar ali. Uma pessoa que tem uma magreza excessiva, que busca ter uma composição corporal, ter um ganho de massa. Bom ponto, né? Porque a gente fala só de emagrecimento, mas vamos falar do processo de fortalecimento. Às vezes a pessoa Exato. tem uma consciência corporal de que ela é muito magra e ela gostaria de ter mais tônus muscular, né? Exatamente. E nesse ponto a gente encontra vários motivos que podem levar essa pessoa também a não conquistar isso. Sim. Seja pela alimentação, que pode ser incorreta, seja pela pouca orientação em relação a uma atividade física que ela tem que estar fazendo de uma forma ou de outra, Sim. ou então até por uma disfunção, uma doença, né? Seja ela genética, seja ela adquirida, Sim. seja ela conquistada com seus hábitos de vida, mas tem condições de saúde que lhe impedem de ter evolução no seu processo de ganho de massa muscular. Sim. Né? Então, a gente tem essa função de identificar, né, aonde está esse problema, aonde está aquele parafusinho que a gente tem que apertar, exatamente ele, e devolver ao paciente ele ao caminho que ele quer seguir. A gente sempre fala que o problema não é apertar o parafuso, é saber qual parafuso apertar. Exatamente. Esse é o Por mais isso difícil. que a gente não pode encarar um paciente como uma receita de bolo, né? O nosso paciente ele tem que ser individualizado em qualquer que seja o tratamento, seja para perder peso, seja para fazer uma regulação hormonal ou para ganho de massa muscular, ele tem que ser individualizado, tem que ser tratado de forma única. Doutor, eu vou aproveitar aqui o ponto para a gente trazer alguns procedimentos, eu não sei se a palavra correta é essa, mas Sim. quais são esses caminhos? Vamos dar alguns exemplos de tratamentos medicamentosos para quem está aqui assistindo a gente. Quais são esses métodos que você utiliza para os diversos aspectos, seja para hipertrofia, emagrecimento, etc. Perfeito. Vou começar falando sobre a regulação hormonal, Sim. que a gente ainda se tem um tabu muito grande em falar de reposição hormonal. Né? Um exemplo que eu gosto de falar são os homens, porque as mulheres já têm esse conhecimento, já vêm praticando essa reposição hormonal há algum tempo, até por orientação das suas ginecologistas. Muitas ainda não têm a expertise de estar realizando isso de forma mais moderna, mas o exemplo em um homem. O homem, ele aos seus 48, 50 anos, caso ele não tenha uma prática esportiva, uma alimentação adequada, e mesmo se tiver com o passar do tempo, ele vai ter uma produção hormonal diminuída, então ele vai perder libido, ele vai perder capacidade produtiva, capacidade sexual, capacidade de praticar uma atividade física. Então, hoje a gente tem várias formas de estar entregando para esse paciente essa qualidade de vida. Um exemplo é a reposição de testosterona. Há muito tempo a gente conhece as formas mais convencionais de estar fazendo essa reposição de testosterona. Uma via oral, que é pouco convencional, pouco utilizado hoje em dia. Sim. Uma via injetável, que muitas pessoas conhecem, inclusive fazem de forma muito errada essa reposição. Que aí vira um anabolizante, uma bomba, né? Exatamente. Eu acho, inclusive, que o momento é importante, porque tem muita gente que acredita que isso tem alguma coisa a ver com anabolizante, com bomba, com algo negativo, né, talvez. Acaba que recebe muito esse termo porque muito dessas medicações, desses hormônios que são encontrados no mercado paralelo, eles são alterados, eles são adulterados. A gente tem pesquisas que mostram que mais da metade, cerca de 70% a 80% de todo o hormônio que a gente encontra no mercado paralelo, esse que o seu professor vai lhe oferecer, ou então um colega que conhece, ele é adulterado. Então, você não sabe o que você está colocando para dentro do seu corpo. Quando você faz uma reposição hormonal, você está devolvendo ao seu corpo o hormônio que ele parou de produzir por algum motivo, seja por alguma doença ou então pela idade avançada, né? Você está devolvendo aquele hormônio em taxas fisiológicas, né? Do que ele já está acostumado a receber, do que ele precisa para estar funcionando da forma adequada, com qualidade. Então, quando a gente escuta esse termo, né, de anabolizantes, de bomba e tudo mais, a gente está falando de um uso do mercado paralelo dessas substâncias. É exatamente aquilo que a gente falou. A diferença é sempre a dose. Exatamente. Tem que ter uma dose para cada... Eu acredito que cada paciente tem os seus critérios para poder fazer a reposição, né? Se necessário for, né? Que muitos pacientes você não tem necessidade. Às vezes aquele parafuso que você tem que apertar é uma situação que estava acontecendo, que você modificando essa situação, você faz com que esse paciente ele produza aquele hormônio de forma normalmente.
né? Uhum. E voltando assim para essas vias, né, de administração Sim, que eu estava falando desses hormônios. A gente tem a via transdérmica também, e que a gente pode estar oferecendo esses hormônios, mas as duas últimas, né, injetável e transdérmica, a gente tem a questão de que a gente não sabe o quanto que a gente está entregando para esse paciente daquela quantidade ofertada. Sim. Depois que esse hormônio é injetado ou então passado na sua pele, ele tem vários caminhos e vários processos que ele passa no seu corpo onde ele pode ser degradado ou não. Hoje temos uma via que é muito mais moderna, muito mais confiável e muito mais saudável, que é o implante hormonal, que você consegue entregar para aquele paciente mais de 90% do que você está oferecendo. Você sabe o quanto aquele paciente está recebendo por uma via segura, né? Por uma via duradoura, com poucos efeitos colaterais, e que ele vai ter a comodidade também de não ter que estar indo na farmácia toda semana, ou então passando um gel todos os dias e correndo o risco de esquecer de fazer aquilo e causar problemas para a sua saúde. Esse é aquele chamado chip da beleza? Então, o chip da beleza, que muitas pessoas falam, né? Acha que todos os implantes são chip da beleza. O chip da beleza é o implante de gestrinona. Esse implante de gestrinona ganhou esse nome porque em algum momento, né? Acredito que foi uma entrevista que Hebe deu no passado, ela veio aqui na Bahia, inclusive, que nós somos pioneiros nessa técnica. Elcimar Coutinho aí, grande referência, Exatamente, né? Foi Baiano, ele que colocou esse sumidade. chip da beleza, né, na Hebe. E esse implante de gestrinona, ele na verdade tem a ideia e a função, hoje é uma das vias, né, de tratamento, as opções de tratamento mais modernas para quadros de endometriose, de TPM, que muitas mulheres sofrem com sangramentos excessivos, com dores. Então, esse hormônio ele serve como tratamento, né, para sangramentos uterinos, para quadros de TPM, para endometriose. E esse hormônio tem também um efeito benéfico, que a gente chama, em relação à composição corporal, porque ele, além de ser um hormônio que serve para essa função terapêutica, ele tem um potencial anabólico, né? Então, ele faz com que essas mulheres que fazem o uso desse hormônio tenham ganho de massa muscular, tenham uma perda de gordura, né? Melhora um pouco a qualidade da sua vida sexual também. Então, foi esse chamado chip da beleza. A mulher ela vai melhorar a vida sexual, vai ficar mais forte, ela vai ficar com menos massa muscular, diminuir celulite e, ao mesmo tempo, tá curando uma dor. E é justamente o que se busca em qualquer tipo de medicação, né? Repor aquilo que seu corpo está em deficiência ou auxiliar no combate a algum agente que está, né? Uma bactéria, algo assim. Então, é seguro, doutor? Sim, é seguro. Como qualquer medicamento, ele tem indicações e contraindicações. E como qualquer coisa na vida que você vai fazer, inclusive procurar uma empresa de marca digital para trabalhar para você, você tem que ter confiança com quem você está trabalhando. Em qualquer área da vida hoje que você for, seja numa igreja, seja numa padaria, você vai encontrar pessoas que trabalham de forma certa e pessoas que trabalham de forma errada. Com certeza. Então, tenha confiança no profissional que você está procurando, um profissional que seja aquele que saiba dar sim e saiba dar o não quando você não precisa daquele procedimento. Então, desconfia se tudo que você pedir, seu médico tá acatando, porque precisa ter o limite da segurança. Pois é, muitos pacientes eles já chegam no consultório com a ideia do que eles querem fazer, do que eles querem tratar. Às vezes procura só um álibi, né? Uma assinatura, uma autorização para fazer aquilo de forma legal. É o jeitinho brasileiro. Ele vai já querendo... ele quer pular os obstáculos antes da hora. Exatamente. Mas para você fazer uma reposição hormonal via implante hormonal ou por outra via qualquer, você precisa passar por uma avaliação clínica, principalmente, uma anamnese bem feita para você conhecer aquele paciente, a história de vida, saber se ele tem contraindicações ou não, conhecer também a vida laboratorial daquele paciente, até para você poder calcular do quanto ele precisa. Perfeito. Não é só colocar um implante, tem que saber quantos, qual a duração daquilo, qual a dose daquilo, né, para oferecer sempre o melhor para o paciente. Doutor Jonathan, você mencionou o surgimento dos implantes, né, que remonta aí o doutor Elcimar Coutinho, aqui na Bahia. Falou do chip de gestrinona, direcionado para mulheres, mas também existe esse implante para homem? Perfeito, existe sim. Os implantes, inclusive, eles não são apenas hormonais, né? A gente tem os implantes hormonais e não hormonais. Um paciente ele pode receber um implante de uma enzima. Eu costumo falar do NADH, que é uma substância, uma enzima, né, que faz parte da
atividade energética das células, então você repondo ela, você vai estar aumentando a funcionalidade das suas células, fazendo com que aquilo ocorra de forma mais rápida, aumentando o seu metabolismo, sua disposição. Então, sim, existem implantes para homens, para mulheres, tá? E para diversas situações, tanto os hormonais quanto os não hormonais. Os homens a gente indica bastante, inclusive é um público que tem crescido muito, né? Sim. É o grupo masculino que faz a reposição de testosterona de forma implante hormonal, né? Legal. De forma implantável. E isso é muito bom, porque de fato as mulheres, elas historicamente se cuidam muito mais do que os homens e, consequentemente, começou esse cuidado através da mulher, né? Sim, E sim. principalmente a questão da reposição hormonal. Mas os homens, apesar de ainda a gente não ter chegado ainda no nível de cuidado que a mulher tem com a saúde, isso aí é histórico, né? Perfeito, É um perfeito. fato. Mas os homens estão abrindo os olhos. E é importante abrir os olhos para isso, porque Sim. a gente vai envelhecendo e nem vai sentindo. A verdade é essa. Eu não estou velho não, mas minha barba aqui tá ficando branca e a gente começa a perceber no dia a dia, pô, já não estou conseguindo fazer aquilo que eu fazia, sabe? Já está mais difícil fazer uma coisa, pular alguma coisa já não é tão fácil. Então, de fato, o corpo vai cobrando e eu acho que o homem precisa realmente ir atrás. Sim, a gente observa no nosso consultório, né? Hoje a gente atua em 3 cidades, mas a gente observa que esses pacientes muitas das vezes são levados pelas suas esposas, por suas filhas, ou pacientes mais jovens levados por suas mães. Mas a gente também tem sentido que tem um movimento hoje, uma busca por saúde, uma cultura que busca ter mais saúde, ter mais qualidade de vida. Até porque, se a gente for observar um período curto de tempo, 100, 200 anos, a expectativa de vida da gente aumentou. Sim. Antes você não tinha câncer em larga escala como você tem hoje, porque o homem morria com 50, 55 anos. Sim. Ele não esperava chegar o momento da vida, ele não chegava até o momento da vida onde as doenças iriam aparecer. Então, hoje a gente está chegando a idades muito mais avançadas, né? Então, assim, eu tenho um professor da época da faculdade que ele costumava falar para a gente que o homem que vai viver mais de 200 anos provavelmente já está entre nós. Então, a gente percebe mudanças na medicina hoje, a medicina ortomolecular, a medicina genética, onde a gente consegue rastrear doenças cada vez mais cedo, onde a gente consegue prevenir doenças cada vez de forma mais precisa. Então, a gente vê essa preocupação porque a gente percebe que a população vai envelhecer mais. Por mais que ela esteja exposta cada vez a mais toxicidades... Mas a medicina está A segurando. medicina está avançando a ponto que está postergando. Aí entra aquele cuidado paliativo, né, que você falou. Sim, sim. Hoje em dia a gente pega uma pessoa que está doente, em estado terminal, o cuidado paliativo ele consegue estender aquela vida. Sim. E antes de chegar nesse estado de cuidados paliativos, o paciente ele consegue prevenir muitas doenças e chegar a idades avançadas com qualidade de vida. Perfeito. Doutor Jonas, você mencionou que hoje atende em 3 cidades, né? Salvador, Santo Antônio de Jesus e Valença. Isso é muito curioso, a forma como você se inseriu no mercado, do jeito certo, de forma rápida, vem construindo seu nome aí de uma forma muito bacana. E o curioso é porque, geralmente, os médicos não recebem essa visão empreendedora, não tem esse preparo de empreendedorismo, né? Quando foi que você entendeu e abriu os olhos que o marketing digital poderia ajudar, né, você inserir no mercado, levar seu nome para mais pessoas, ter essa abrangência e realmente ter esse volume de atendimento hoje em 3 cidades? Sim, como você disse, a gente na faculdade de medicina, a gente não tem esse preparo, né, para entrar no mercado, para se inserir no mercado, para conquistar nossos pacientes, não só na parte médica, mas em outras, tem outras lacunas dentro da formação médica. E não foi tão rápido assim. Eu comecei a me inserir no mercado da forma tradicional, Sim. como todo mundo pensa em se inserir. Isso está mudando muito, né? De um tempo para cá, as pessoas estão abrindo os olhos para novas formas de entrar nesse mercado, formas mais fáceis mesmo, Sim, né? sim. Formas você consegue ter mais acesso ao seu paciente. Então, eu tentei as vias, né? Mais tradicionais, rádio, enfim, propaganda Mídias offline. Em mídias offline, exatamente. E a gente não tinha
como alcançar nem os pacientes de uma cidade só, quanto mais de 3. Sim. Né? Então, foi daí que a gente viu a necessidade, até por observar também que no mercado tinham pessoas, poucas, mas tinham pessoas que se diferenciavam, né, por esse motivo, eu vi a necessidade de buscar ajuda daquilo que eu não estava preparado para fazer, Sim. para ocupar aquela lacuna num lugar que estava faltando para eu alavancar minha carreira. Perfeito. A partir daí eu percebi a necessidade de estar procurando uma boa equipe, de uma boa estrutura para me levar até meu paciente. Eu sei do meu potencial, eu sei da minha preparação, mas as pessoas não sabem onde eu estou. Perfeito. As pessoas não me viam. E até esse seu potencial, essa sua preparação, é o que a gente fala, né? O branding pessoal é muito importante para qualquer profissional. Eu acho que em cerca de 10 anos, se você não tiver mídia, seja você um seletista ou um empreendedor, eu acredito que você não vai ser visto pelo mercado. É questão de tempo da pessoa dizer, quem é você? Deixa eu ver o que você produz. Exatamente. Porque é um ciclo natural. Né? Antes a gente não tinha essa oportunidade, hoje nós temos. Então, o seu posicionamento, mesmo sendo pessoal, né? Porque a sua empresa leva o seu rosto, é isso que alavanca a sua carreira, porque você está mostrando para o mundo o que você sabe, justamente o que a gente está fazendo aqui. Perfeito. A gente percebeu essa mudança, né? Desde as últimas eleições, que a gente viu como o digital pode modificar os rumos de um país. Perfeito. Né? A gente percebe como o digital tem poder mesmo, e aquilo fez com que muitas pessoas, inclusive eu, abrisse meus olhos para estar dando uma mudança de chave mesmo, girando a chavinha da minha carreira e alcançar níveis que hoje eu venho conquistando. Afinal, como a gente fala aqui, não adianta nada você ser um excelente profissional e pouca gente ou quase ninguém saber disso, né? Exato. Mas conta aqui pra gente, Dr. Jonathan, quais resultados foram alcançados após a parceria com a 2R Digital Marketing? Mais ou menos em que tempo? Como é que vem ajudando no crescimento da sua agenda a essa parceria com a 2R Digital Marketing? Então, no início do processo, a gente, com todo o processo iniciado, a gente sente as dificuldades, sente que a gente tem que se encontrar naquele processo, e toda a equipe da 2R foi muito importante, porque até a forma de me posicionar teve que ser corrigida, a forma de mostrar meu conteúdo, de mostrar meu conhecimento, a linguagem que eu praticava com os meus ouvintes, que eu tinha que esquecer que eu não estava dentro da faculdade de medicina, e sim conversando com pacientes leigos que têm dúvidas que para mim podem parecer dúvidas simples, mas para eles são dúvidas complexas. Exato. Então, no início, eu tive que entender meu público, eu tive que conhecer as pessoas com quem eu estava falando e também entender qual era a angústia deles. Isso é o mais importante. E foi a partir daí que a 2R me colocou, né? Como eu costumo falar, na cara do gol. Eles conseguiram rastrear, né? E estão rastreando continuamente, né, essas angústias dos meus pacientes, das pessoas que me buscam e buscam conhecer o meu trabalho. E a gente vem percebido, eu acho que a gente tem mais de 6 meses juntos, não sei quantificar, mas a gente percebe que tem uma alavancada considerável mês a mês. Eu acho que eu nunca tive uma queda entre um mês e o mês anterior. Né? Às vezes a gente fala, mas eu tive menos atendimentos nesse mês do que no mês anterior, mas o ticket médio ele vem aumentando. Perfeito. Né? A gente não pode só pensar em número, a gente tem que pensar também em como a gente está monetizando o nosso trabalho. Exato. Então é interessante que até no mês que eu diminuí meus atendimentos, eu aumentei meu faturamento. Então hoje a gente está em um patamar que eu considero bom, que a gente vai melhorar cada vez mais, mas é perceptível a evolução desses leads, né? Que eu não conhecia esse termo e vim conhecer depois que eu entrei com essa parceria com vocês, e os leads vêm aumentando cada vez mais. Que bom, doutor. É muito feliz, gratificante para a gente poder gerar resultado, né? A gente sabe, como você falou, o início nunca é fácil. A gente tem um episódio aqui anterior, se você não assistiu, assista, com a Renata, uma outra parceira da gente, da Digitaliza. Ela falou a mesma coisa, porque é um padrão.
E um dos objetivos desse 2Rcast é justamente trazer essa realidade, porque os empresários eles acham que o marketing faz milagre. Trazer os bastidores do palco, né? Muitas vezes eu vejo o Dr. Jonatas hoje com a agenda cheia, com um Instagram bacana, mas não sabe todo o trajeto que levou até chegar a esse resultado. Exatamente. E aí eu gosto de repetir, apesar de já ter dito no episódio anterior, mas não tem como a gente trazer resultados se o nosso parceiro, como o Dr. Jonatas, não tivesse ali, de fato, levantando a bandeira, vestindo a camisa do todo, sabe? Porque muitas vezes o parceiro, o cliente, ele fica numa espécie de querer apontar o erro do nosso trabalho, né? Nosso trabalho ele é feito por pessoas, eu já falei isso em outras ocasiões, mas eu gosto de repetir. Então, o nosso grande gargalo é essa gestão e esse treinamento. E, obviamente, a gente tem alguns ruídos, mas isso faz parte do crescimento e da melhoria contínua, né? O fato é que no início costuma não ser tão bom por uma questão de algoritmo, de inteligência, de coleta de dados, de geração de dados para a gente poder analisar. Mas temos aqui mais um caso de um parceiro que foi persistente, acreditava no próprio projeto, entendia que ele tinha um produto bom para o mercado e teve a coragem de passar ali pelo burn rate, de passar pelo momento de gastar muito mais do que receber, para poder depois colher os frutos, né? E aí a gente já chegou na época de colheita dos frutos e agora é processo de escalar, de aumentar. A gente estava falando aqui nos bastidores de dominar outras cidades, né? De descer para outras cidades, porque já tem procura, a gente tem acesso ao Instagram, ao direct, a gente vê procura de pessoas de outros estados, de outras cidades. E esse é o poder do marketing digital, levar a sua voz, levar o seu conhecimento, o seu trabalho para além das fronteiras geográficas da sua cidade. Exato. Hoje a medicina permite que a gente faça consultas online. Hoje, com o trabalho que a gente vem realizando juntos, eu tenho pacientes do Canadá, tenho pacientes de Portugal. Que legal. Ontem atendi uma paciente que é uma paciente de Madrid, que ótimo. Veio passar as férias no Brasil. A gente se conheceu pessoalmente, acabamos que tivemos uma nova consulta, mas a gente consegue atingir fronteiras que a gente não pensava em ultrapassar. A gente vai ultrapassando essas fronteiras que a gente não pensava antes em ultrapassar. Perfeito. E é o digital que propicia isso, né? Esse que é o grande bacana. Dr. Jonas, quais dicas você daria para o médico que está querendo ingressar nesse mercado da saúde, do emagrecimento, da longevidade, da atuação que você faz hoje? Primeiramente, se preparar, né? Se preparar em termos de conteúdo, em termos de qualidade de serviço que você vai oferecer para o seu paciente. Antes de entrar nesse mercado, ninguém olha isso, né? Mas a gente tem um período de formação que nunca para. Sim. Hoje mesmo eu estou indo para São Paulo para continuar uma especialização que eu já venho fazendo. A gente tem outra especialização que a gente faz aqui na Bahia também e outros cursos e atualizações que a gente vem fazendo ao longo dessa jornada. Então se prepare para entregar o melhor com confiança, com domínio para o seu paciente. Domine aquilo que você faz para você não ter insegurança, para você não correr riscos no seu processo. Muitas pessoas se expõem, fazem coisas que não sabem fazer, passam por cursos ou atualizações totalmente rasas e acham que já podem começar a trabalhar com aquilo, mas você tem que buscar se especializar cada vez mais, fazer um trabalho de qualidade, entregar o melhor, até porque você vai fazer com que aquele paciente chegue até a você, mas você não sabe se ele vai voltar. Então, faça o melhor para você ter sempre aquele paciente com você. Você tem indicações não só de pacientes que vêm dos leads, mas que os leads virem outros leads. A famosa bola de neve do boca a boca. Exatamente. Então, se preparem. E outra dica que eu posso dar é, a gente como médico, eu costumo falar que médico hoje no Brasil costuma ser, em média, bem remunerado em relação às outras profissões. Mas médico não sabe ganhar dinheiro. Verdade. Então, a gente tem que procurar auxílio e, às vezes, até gastar dinheiro para fazer com que outras pessoas façam com que a gente ganhe mais. Exato. Então, procure
ocupar as lacunas, né? Você não pode ser um administrador, um médico, uma pessoa que vai gerenciar marketing, mídia social, não. Você tem que ocupar seu tempo em fazer o que você sabe fazer bem e ocupar, delegar funções a outras pessoas, a outras equipes, a outros parceiros, para que vocês possam crescer juntos, né? Naquele processo. A conversa tá boa, mas para a gente fechar aqui, Dr. Jonathan, Já? a gente está estourando o tempo, tá realmente muito bacana. Bacana. Mas o que você diria para um médico que quer alavancar a sua agenda, né, conquistar mais pacientes, chegar a ter mais pacientes, né, se livrar do plantão? Muitos médicos ainda acham que o único caminho possível é viver de plantão, é perder noite, é estar ali muitas vezes em datas comemorativas afastada da sua família. O que você diria para esse médico? Perfeito, eu já tive esse medo. A gente tem esse medo de largar os plantões, que é aquela coisa certa, entre aspas, que você tem que se desdobrar para fazer aquilo toda semana e ir para o consultório. Ter uma vida com mais qualidade de vida, porque quem vai estar me esperando no consultório? Você não sabe quem vai estar esperando no consultório. Então, busque pessoas que vão te dar pacientes. Né? Busque ajuda de parceiros que vão levar você até aqueles pacientes. E se exponha, mostre seu trabalho, fale com a linguagem do povo, mostre para eles a necessidade de estar buscando você. O que é que você pode oferecer para aquele paciente? Aonde você pode melhorar? Né? Aonde você pode contribuir com a vida dele? E busque parcerias, né? Principalmente uma parceria de marca digital, para que possa propagar esse seu trabalho para muitas mais pessoas e para as pessoas certas. Porque não adianta você jogar para cima, como o político faz em véspera de eleição, que joga santinho para cima. Não adianta você jogar para cima seu conteúdo. Você tem que entregar, até porque para você entregar cada um daquele, hoje eu aprendi. A gente tem um custo para cada um daquele que a gente entrega. Exato. Então, a gente tem que entregar para a pessoa certa. Eu não sei fazer isso, então eu tenho que procurar alguém que faça para mim. E a gente agradece, inclusive, a confiança, a parceria. Para finalizar, eu gostaria de saber quais são as perspectivas de futuro, o que é que você pensa? Tem alguma novidade em mente? Olha, eu acho que uma novidade que eu posso contar agora é que vamos ter atendimento não só fora das cidades, né? Primeiro eu comecei a trabalhar em uma cidade, hoje já atendo em 3, Sim. Mas a gente não só vai sair dessas fronteiras das cidades, como a gente pretende sair da fronteira do estado, né? Uhum. A gente vai começar a atender fora do nosso estado, vamos invadir o eixo sul, né? Rio, São Paulo, vamos começar a trabalhar lá com a ajuda nessa nossa parceria e vamos conquistar cada vez mais sucesso para a gente, para os nossos pacientes. E doutor, e curso online? Que tem muito colega, eu já vi muito no direct lá da sua empresa, que a gente tem acesso, porque ele é nosso parceiro, obviamente. Muitos colegas pedindo curso online. O pessoal tá querendo aprender aí o que você fez, né? Sim, Porque sim. a gente fez a parte do marketing, mas não haveria resultado se você não entregasse, obviamente, a sua qualidade, né? O seu processo. Obviamente, você tem ali um processo que você, na sua experiência, foi desenvolvendo. Como é que você acha que é possível haver um curso no futuro? Sim, acredito que sim. Muitos colegas buscam mesmo, perguntam para a gente como a gente chegou até aquele ponto, de forma tão rápida, a gente alcançou tanto sucesso, reconhecimento, não só dos pacientes, mas também dos nossos colegas. Eu já venho incentivando outros colegas fazendo esse trabalho de forma gratuita, né? Sim. Dando o caminho das pedras, mas a gente pode transformar esse guia em um produto, sim, para poder ajudar mais e mais pessoas que querem trabalhar com isso, que querem trazer qualidade de vida para as pessoas com responsabilidade, Sim. com competência, com segurança, né? A gente pode criar um produto para ensinar também, passar para essas pessoas um pouco do meu conhecimento, que é muito pouco e, inclusive, estou buscando cada vez mais, mas passar um pouco desse conhecimento para que mais pessoas também possam ser alcançadas com esse conhecimento que a gente adquiriu. Perfeito. Isso casa muito com uma das dicas que você deu para o médico que quer entrar nesse mercado, de se preparar, né? De buscar mentores. Afinal, como a gente está vendo nos casos atuais, para construir um nome é muito difícil. Vocês estão ouvindo aqui o trabalho robusto que a gente está fazendo em conjunto, mas também para acabar o nome daqui para ali. Exato. Perfeito. Eu tive, né, os meus mentores mesmo.
durante essa caminhada, muitos que me ajudaram para a gente trabalhar nessa área. A gente não pode só saber uma ou duas vertentes, a gente tem que ampliar nossos horizontes, ter um conhecimento sobre muitas áreas. Então, a gente pode sim, né, se tornar um desses mentores para novos colegas que querem fazer o que a gente está fazendo hoje. Doutor, muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês. Foi muito bacana nosso bate-papo. Acho que a gente precisa, primeiro, mostrar para o público que existe essa solução. Muita gente nem sabe, né, da importância de um médico dessa área, como forma preventiva, como forma de adquirir autoimagem, autoestima e todos os benefícios da saúde como um todo. Então, obrigado pela participação. Novamente, o Instagram. @Dr. Jonatas, né? Você vai encontrar lá no Instagram. Tem o nosso site também, drjonatas.com.br, e futuramente outras redes sociais também. Perfeito, gente. Então, se você gostou desse episódio, deixa aqui sua curtida, se inscreve no canal, não deixa de mandar para outros amigos, pessoas que você conheça, né? Você está vendo aqui exemplos reais, esse episódio, o episódio anterior, de pessoas iguais a você, que acreditaram no potencial delas e confiaram em nosso trabalho aqui na 2R para divulgar levar a voz dele para o mundo inteiro, de certa forma, como ele disse, e através disso conseguir resultado através dos pacientes. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Jonatas. Muito obrigado a toda a audiência. A gente espera em breve no episódio 5 do nosso 2R Cash. Até lá. Tchau, tchau.